Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu estou mega animado por conta dessa temporada. Depois de ficar aquela semana sem postar nada e depois do episódio especial, eu fiquei numa ansiedade absurda para finalmente chegar nessa temporada, porque a temática está muito mais intensa, muito mais profunda, os textos têm muito mais metáforas, o conteúdo tá muito mais louco do que na primeira temporada. Então sejam todos muito bem-vindos e apreciem essa parte mais turbulenta da viagem de autodescoberta. Um Jovem Reflexivo é o seu espaço para fazer o tempo parar enquanto ele passa inexoravelmente, para que você olhe para dentro de si e para o mundo inteiro sem sair do lugar. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu apresentador, e já aviso que nessa temporada os textos que serão lidos são, em sua maioria, inéditos. Então prepare-se, porque vamos começar com um texto que surgiu assim do nada, e do nada acabou acontecendo muita coisa e ao mesmo tempo acontecendo nada. Então, muito bem-vindos à segunda temporada, prepare-se para uma viagem muito louca. A tarde estranha. E de repente a tarde, esse período meio insípido entre o dia e a noite, se tornou tarde demais. Mas não no sentido de atraso. Falo aqui de a tarde ter sido muito ela mesma. E isso me causou um estranho desconforto. Olhando pela janela do prédio, vi as mesmas coisas que estão ali. A bem da verdade, apesar de pessoas diferentes passarem todos os dias pela avenida, é sempre o mesmo fluxo, a mesma via, o mesmo sangue urbano que corre nas veias. Mas ainda não era aquilo que me incomodava. Vi o céu claro, apesar do clima frio, cobrindo a paisagem com sua cor intermediária. Parecia meio pálido, talvez um pouco doente, mas não era aquela doença visível na pele de quem está com anemia. É mais aquela doença que se manifesta nos olhos da pessoa, perceptível pelo sexto sentido que alguns têm para perceber as volubilidades espirituais. Era como se o céu estivesse doente por dentro, mas não sei. Acho que ainda não era aquilo que me incomodava. Olhei para o centro comercial, aquele conglomerado de lojas de tamanhos variados. Não era a melhor visão do mundo quando se olha de cima. Os mesmos telhados estavam diante de mim. Nada havia de extraordinário. Era tudo trivial. Pessoas entrando e saindo, carros estacionados, fumaça caçando o seu rumo pelas chaminés, e eu caçando algum motivo para aquela estranheza. Peguei o ônibus para voltar. Não me surpreendeu muito o fato de ficar lotado após 4 paradas. Não quis olhar para as pessoas. Para ser sincero, já me cansei desse costume tóxico. Elas só te trazem uma perspectiva do que você não é. E você deve ter muito cuidado para não se frustrar consigo mesmo pelo ponto de vista adotado ao pegar alguém como referência. Era muito estranha a forma como o tempo parecia não passar, e as pessoas ao meu redor dentro do ônibus pareciam não se mexer. E quando o trânsito parou, tudo ficou pior. Aquela sensação de estática era contagiosa demais para eu continuar respirando. Por um momento, ao olhar atenciosamente para tudo ao mesmo tempo, esqueci como respirar. Meus olhos ficaram arregalados e eu me arrepiei dos pés à cabeça, invadido pela onda invisível de uma energia sutilmente letal. O que é isso? Era a única pergunta que eu conseguia fazer. Tudo era a mesma coisa, mas ainda assim estava muito diferente do que antes. E tenho por certo que todos perceberam, eu não era o único. Se foi algo da minha cabeça, posso concluir que foi um surto coletivo. No fim das contas, todos estavam ali, mas não estavam. Era como se ninguém soubesse, ninguém sentisse e ninguém questionasse. Tudo e todos apenas eram. Não sei, de repente sempre fomos assim.
e a metafísica apenas designou aquele momento para que todos fossem atingidos de uma vez por esse facho mínimo de consciência. É estranho. Como se até agora estivéssemos mortos e só viveremos de fato no dia em que morremos, para que nossa alma viva na eternidade. Só pude esquecer isso quando quase passei do meu ponto. O instinto me obrigou a me apressar e fiquei aliviado por sentir outra vez a brisa vespertina, do jeito que eu a conhecia, afastando meu rosto da tarde estranha. Senhoras e senhores, esse foi o texto A Tarde Estranha, escrito em maio de 2021, na época em que a pandemia estava meio que amenizando, então ainda havia muita sequela da catástrofe mundial de 2020 e... Pra ser sincero, achei até incrível o fato de que esse texto não foi inspirado em música nenhuma, mas foi inspirado puramente numa sensação que eu tive ao voltar do trabalho. E na verdade, essa sensação já havia começado enquanto eu estava lá, no último andar do prédio, observando a movimentação da urbanidade ao meu redor. Então havia alguma coisa naquela tarde em particular que não estava se encaixando, mas era uma questão muito mais metafísica do que tangível. Então, obviamente eu nunca soube, como de fato agora não sei decifrar o que era, mas dava pra sentir de alguma forma que eu não sei explicar e nunca soube, que havia alguma coisa que não estava normal naquele dia. Eu já quero começar dizendo que A Tarde Estranha é um texto em que eu tentei ao máximo fugir das minhas convenções textuais. Eu sempre tentei ser um pouco mais polido e aqui eu tentei me desvencilhar um pouco disso. Eu acho que essa escrita na forma de prosa, porém com um caráter um pouco mais solto, mais livre, é influência do Markus Zusak, autor de A Menina que Roubava Livros e Eu Sou o Mensageiro. Ele se vale muito de vários pontos finais, né? Enfim, pontos simples. E acaba dividindo várias coisas ou várias frases curtas em parágrafos sucessivos. E eu queria exprimir um pouco disso no texto. Claro que eu não faço na mesma proporção, né? Mas quando eu pergunto o que é isso, eu destaco isso num parágrafo sozinho. Eu acho isso bastante interessante porque a ênfase, ela não está apenas na pergunta em si, no caráter dela ou no contexto, mas também na própria forma com que essa frase é escrita. Então, a experiência do leitor é acentuada pelo modo como as palavras e as frases estão dispostas na página. Por isso que a leitura é uma experiência assim à parte. Por mais que o podcast tenha as suas características próprias, né? O fato de haver entonação de voz, no meu caso, o uso de músicas de fundo também. A leitura, ela desperta no leitor o seu senso imaginativo no seu extremo. É um exercício mental, de fato. Então vamos começar a comentar acerca desse texto. Eu começo falando da sensação de desconforto que me acometeu de uma forma assim inexplicável. O que eu quero trazer aqui na verdade, como essa sensação nos acomete de uma forma global. Por exemplo, e é um exemplo muito comum, muito banal, de quando você quer comer alguma coisa, mas não sabe o que é. Ou é uma sensação de vontade de comer, mas não é exatamente fome. Então, o que é? O que é isso? É uma coisa transcendental. Talvez seja uma coisa um pouco provinciana demais para tentar explicar, mas eu acho que é um exemplo que se encaixa.
E a bem da verdade, talvez seja um pouco difícil até tentar trazer exemplos que tentem servir de comparativo ou explicação para essa sensação esquisita. Eu não sei dizer se esse texto pode ser classificado como ensaio, então acho que ele é uma crônica pessoal e reflexiva. Porque eu retrato... pode ter, claro, uma característica um pouco mais ensaística no final, quando eu tento explicar com base em algumas evidências. Mas, no geral, eu apenas faço uma narrativa da experiência. Então, talvez seja um conto metafórico, um conto alegórico, enfim. Eu começo falando sobre a janela do prédio, por onde eu vi as mesmas coisas. Existe um outro texto no qual eu retrato a mesmice das coisas quando vista de uma outra perspectiva. Eu acho que eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero ler esse texto. Eu tenho que olhar na programação. Pode ser que esse texto seja lido nesse podcast, então eu vou deixar pra lá. Mas é interessante notar que a mesmice das coisas, uma hora acaba fazendo a diferença. Uma hora acaba saltando aos olhos e lhe causa uma sensação diferente. Pode ser boa, pode ser ruim. Nesse caso, era uma sensação ambígua. Só que não estava ainda nas coisas que eu via a partir da janela do prédio. As pessoas passando na avenida, os carros, pessoas andando a pé, enfim. Não era nada disso. E eu ainda sentia aquele incômodo, então eu tive que desviar a minha atenção para outra coisa para procurar o que era. E isso me faz lembrar do comentário do meu professor na faculdade. E eu cheguei a comentar isso em um dos meus episódios anteriores, que mencionou o termo literatura da procura. Quando ele... E eu falo isso com a maior humildade possível. Quando ele me comparou a Clarice Lispector, eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei ao meu auge como escritor. Então eu desvio a minha atenção para outro lugar para procurar o que raios está me incomodando desse jeito. Então eu vi o céu claro, apesar do clima frio, e aqui eu deixo exposto, escancarado, o meu apego, a minha preferência ao clima frio. Ao céu nublado, de cor cinza, eu acho que me dá uma sensação de introspecção muito grande, e isso é muito valioso pra mim, porque eu, como uma pessoa que desde criança valorizei o poder das palavras e o poder do pensamento, nunca fui de falar muito, de verbalizar, mas sempre fui mais de pensar, escrever, de raciocinar. Eu valorizo muito isso, porque o céu nublado me traz essa sensação um pouco mais acentuada de introspecção, de meditação, enfim. Eu digo que ele parecia meio pálido, o céu, talvez um pouco doente. E aqui eu faço pode ser talvez uma referência a um texto que eu escrevi posteriormente, quando eu menciono o céu doente como se tivesse envenenado, porque ele estava com uma cor meio esverdeada no escuro, como se fosse um pântano, sei lá. Como se a própria chuva que caísse do céu fosse contaminada. Então o céu, ele transmite essa característica de quem está doente, mas... E aí eu ressalto que não é aquela doença que é visível, como se fosse anemia, em que a pessoa fica amarelada, tá nitidamente fraca, enfim. Mas aquela doença que se manifesta nos olhos da pessoa, como se ela estivesse morta por dentro. É como eu hoje de manhã, que eu experimentei, na verdade já tem 3 dias, né, que eu venho experimentando café sem açúcar, porque eu fiquei meio sem jeito de pedir pra moça que fica na copa pra pegar açúcar pra mim, então eu tomo do jeito que ela traz. E na verdade ela por padrão traz assim pra todo mundo, não sei se
por conhecer alguém de lá, já saiba a preferência de uns e outros, mas eu não manifestei essa preferência ainda. Então eu disse a mim mesmo, vai lá, dá uma chance pro café sem açúcar. Enfim, eu acho que eu comecei a ficar morto por dentro por conta disso. Então, essa doença que se manifesta nos olhos da pessoa é perceptível pelo sexto sentido, porque, a bem da verdade, a pessoa parece saudável, mas é uma doença da alma. Então, o céu doente é um reflexo da estranheza que permeia toda essa circunstância, essa situação. E eu digo que é uma sensação meio que espiritual, né? Esse sexto sentido, eu até coloco aqui no texto, que alguns têm para perceber as volubilidades espirituais. A doença que está no céu não é exatamente por estar nublado ou por estar cinza, que é um clima que todo mundo odeia, menos eu. Eu te amo, frio. Mas é uma doença oculta que eu consegui perceber por fruto de uma sensação, ou talvez uma sensibilidade, na verdade, uma sensibilidade metafísica. Só que ainda assim não era aquilo que me incomodava. Então eu tive que desviar o meu foco de novo para procurar onde é que estava essa sensação, do que era, onde que se originava. Então eu olhei para o centro comercial e aqui vai um pouco de sarcasmo talvez, porque eu digo, não era a melhor visão do mundo quando se olha de cima, considerando que eu ainda estava no último andar do prédio, olhando da janela. Isso porque, quando eu falo centro comercial, eu presumo que a maioria de vocês saiba onde fica, né? Enfim, não vou dar mais detalhes, senão talvez eu seja cancelado. Mas, a visão que eu tenho daquele centro comercial, que é um conglomerado de lojas, é porque são vários sobradinhos, predinhos, sabe? Prédiozinhos, enfim. Não vou perder tempo procurando o diminutivo agora. Porque olhando de cima dá pra ver que os telhados são todos de diferentes formas. E aquilo dá um aspecto de coisa bagunçada, mal planejada. Então, não é a melhor visão do mundo quando você olha de cima. Quando você está lá, nossa, tudo bem arrumadinho. Quer dizer, relativamente, né? Você passa pelas calçadas e pelas praças, tem fontes de água, com carpas, com tartarugas ninja, enfim, um monte de coisa. Tem cadeiras, tem bancos, tem balanço, enfim, uma série de elementos paisagísticos que elevam o valor das propriedades. Mas olhando de cima, sabe, é como você ver, é como se você visse os bastidores de alguma coisa e perceber que não é aquela riqueza toda que aparenta. Então o aspecto que eu tenho é desse. E aqui é obviamente uma metáfora para as máscaras de moralidade que a gente usa, né? Todos nós usamos alguma máscara de moralidade para parecer alguma coisa melhor, uma coisa com um espírito elevado, que nós não somos. Convenhamos, o ser humano é horrível, mas a gente tem que parecer uma hora ou outra, cedo ou tarde, pelo bem de estabelecer relações diplomáticas, conseguir se dar bem no emprego, conseguir se dar bem com as pessoas, ter algum sucesso relativamente na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, onde quer que você esteja. A gente tem que usar alguma máscara de vez em quando. Enfim, eu pulo essa parte, a estranheza ainda não estava lá, então peguei o ônibus para voltar. E aquela coisa toda, ônibus lotado, a vida do CLT, enfim, é a coisa que todo mundo conhece. Quando eu falo não quis olhar para as pessoas, eu reconheço que esse é um costume que eu tinha.
de olhar para as pessoas e ver como que elas estavam vestidas, as feições do rosto, de repente acessórios que elas usam, os celulares que elas portavam, tudo isso para tentar projetar alguma aspiração em algum daqueles elementos, ou até mesmo na própria pessoa, caso eu viesse a conhecê-la. E isso é um costume muito tóxico. Por isso eu digo a você, meu ouvinte, pare agora mesmo de olhar para as pessoas. Pare de se espelhar nelas, porque por mais que haja experiências que várias pessoas possam, pelas quais várias pessoas possam passar, toda experiência, no fundo, é individual. Então, você não vai viver a vida do outro e o outro não vai viver a sua. Viva a sua vida. O outro é o outro e você é você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A comparação só leva à frustração. Continuando, por conta da sensação de estranheza, eu tive a impressão, quando eu estava no ônibus, isso foi real, aconteceu naquele dia, a sensação de que o tempo parecia não passar. A impressão de que absolutamente tudo parou. Mesmo com o ônibus em movimento, as pessoas estavam ali paradas, sabe? De fato, imobilizadas por alguma força esquisita. E aí o trânsito parou. E tudo ficou pior. Eu não sei exatamente explicar o porquê, mas o trânsito parado do jeito que estava e as pessoas paradas do jeito que estavam, acho que só fez acentuar aquela sensação de estranheza que eu tinha sentido desde cedo. Parecia que nada ali estava normal. Por mais que todo mundo já estivesse acostumado com a vida, eu vou dizer medíocre só por fins literários, tá? A vida medíocre de CLT, com o trabalho estressante, com o trânsito parado, com as pessoas aglomeradas dentro de um espaço apertado, porque naquele dia eu estava numa lotação. Só quem viveu sabe. Enfim, aquela sensação piorou de uma tal maneira que eu tive que me perguntar: o que é isso? E era a única pergunta que eu conseguia fazer. E eu começo a descrever aqui o que eu estava sentindo. Tudo era a mesma coisa, mas ainda assim estava muito diferente do que antes. E olhando para as pessoas, dava para perceber que eu não era o único ali que estava sentindo isso. O olhar de todo mundo demonstrava, de certa forma, deixava transparecer que havia alguma coisa errada na percepção de todos, não só minha. Então, é por isso que eu digo, tenho por certo que todos perceberam, eu não era o único. Se foi algo da minha cabeça, posso concluir que foi um surto coletivo. É igual vários filmes que a gente assiste durante a infância, e quando nós somos adultos, algum post aleatório do Instagram começa a nos lembrar: esses filmes aqui foram esquecidos, ou foram surtos coletivos, tipo Valiant. Eu duvido que algum de vocês tenha assistido Valiant. Meu Deus do céu, o suquinho da animação amadora. E era um filme muito bom. Nossa, eu me divertia muito. Então, esse foi o surto coletivo no pior sentido da expressão. E aí eu tento aprofundar essa percepção que eu tive, dizendo que no fim das contas todos estavam ali, mas não estavam. Era como se ninguém soubesse, ninguém sentisse e ninguém questionasse. Ou seja, toda a existência parou no tempo e o tempo parou junto com a existência. Então todo mundo estava ali, estático, por alguma intervenção divina, não sei, alguma intervenção cósmica que fizesse com que aquele momento fosse, de fato, o bug do milênio, ocorrido em 2021. É estranho dizer isso, né? Porque eu sou uma cria dos anos 90, então o bug do milênio foi aquela sensação, né? Aquela histeria toda.
Mas, na minha cabeça, o bug do milênio foi aquele momento no ônibus. Então, julgue-me à vontade. E aí eu coloco um comentário que talvez seja meio estranho aos olhos do leitor ou aos ouvidos do meu ouvinte. Eu tento fazer uma comparação desse facho mínimo de consciência com o fato de que é como se até agora estivéssemos mortos e só viveremos de fato no dia em que morrermos. Por que eu digo isso? Porque a nossa vida enquanto seres humanos presos num invólucro de carne, osso e sangue é bastante limitado. Você pode ver pelas viagens da NASA ao universo conhecido e desconhecido, digamos assim, ou pelo menos as suas tentativas, né? De que a existência é muito, mas muito maior do que a gente pode compreender, do que a gente pode imaginar. Então, existem coisas que nós compreendemos, coisas que nós não compreendemos, coisas que nós imaginamos, e há uma existência que está além de tudo isso. Cara, isso não foi feito para o ser humano entender ou apreciar do jeito que ele está. Então, o jeito é morrer. Porque nós só vamos entender isso de fato quando nós virarmos espíritos. Quando nós transcendermos essa humanidade, essa carnalidade nossa, porque toda a existência passará a ser visível, tangível, até tangível a nós, como seres espirituais na eternidade. Enfim, tem toda uma questão teológica que envolve essa circunstância. Não vou entrar no mérito, então vou deixar o ouvinte com esse gostinho. E eu finalizo o texto com aquele despertar. Então, finalmente pude despertar daquele transe e esquecer isso quando eu quase passo do ponto. Aqui eu faço meio que uma alusão a uma viagem de trem que eu tava fazendo, e que de fato eu passei da estação, então eu tive que descer na seguinte e pegar um outro ônibus que dava uma volta ainda maior para eu chegar em casa. Esse quase passar do ponto não foi real, não aconteceu naquele dia, mas para fins literários e para fins de encerrar esse texto, eu escrevi isso para finalizá-lo. Então houve aquela sensação de alívio, de finalmente deixar toda aquela coisa de lado, toda essa paranoia, essa esquisitice pra trás. Mas até hoje, até o dia de hoje, nunca consegui decifrar o que era, da onde veio aquela sensação. E eu termino o texto com essas exatas palavras: afastando meu rosto da tarde estranha. Por que meu rosto? Porque é onde estão concentrados os meus olhos, meu nariz, meus lábios. Então, eu via coisas, sentia o cheiro das coisas, e o cheiro eu até posso interpretar metaforicamente. Cheiro do passado, um cheiro nostálgico, cheiro de algo futurista. Por exemplo, é como se eu entrasse no shopping Iguatemi e sentisse o cheiro de riqueza e intimidação. Não sei se você me entendeu. Enfim, afastando meu rosto da tarde estranha. E eu repito o título do texto justamente como influência do nosso grande Machado de Assis, que é uma coisa que eu comentei no último episódio, no bate-papo com a Jéssica. Então eu finalizo o texto tentando me desvencilhar ao máximo de tudo que aconteceu. Resumo da ópera: existem coisas estranhas que acontecem? Sim. Existem coisas que estão além da nossa compreensão? Sim. Então, há coisas nesse mundo que estão muito além da nossa capacidade de compreensão, e nós vamos ter que viver com isso. E vez por outra, nós seremos acometidos desses
vislumbres de uma realidade que transcende a nossa. Porque de vez em quando acontecem alguns rasgos na realidade que nos fazem perguntar, que nos fazem questionar coisas. Então é como aquele meme, né? Eu era uma pessoa boa, mas aconteceram coisas. Então coisas acontecem conosco e que nos fazem questionar, que nos tornam pessoas um pouco mais, talvez mais céticas, talvez mais crentes. Então precisamos ficar espertos com essas coisas, porque a vida é muito mais do que aquilo que a gente simplesmente vive. Pois bem, meus caros, este foi o episódio de hoje. Eu espero muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês estejam tão animados quanto eu com esta segunda temporada. E eu tenho a esperança de que você já tenha captado qual será a temática desta temporada. A primeira temporada se baseou no cometimento de erros e como ele influencia o nosso contexto e o contexto das circunstâncias ao nosso redor. Então vamos ver se você conseguiu já decifrar a temática deste novo passo nessa viagem louca de autodescoberta. Então não se esqueça, na sexta-feira que vem estamos de volta com mais um texto, com mais uma reflexão absurda talvez, e eu espero você aqui juntamente comigo para que possamos decifrar algumas das coisas mais mirabolantes que temos na nossa existência. Então, meus caros, um forte abraço, tenham um ótimo fim de semana e até breve.